Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio aí também. Boa noite com muita alegria. A gente interrompe aí os louvores. E durante uma hora nós estamos juntos aí na minha companhia aí até as 8 horas. Amém? Segunda e quarta nós temos encontro marcado. Nós tivemos segunda-feira e hoje temos encontro marcado aí, fechando a semana com a luz da palavra. Amém? Lembrando que a igreja tem programação todos os dias. De segunda a sexta-feira nós temos o Alimento Diário às Nações. Segunda a sexta das 7 horas da manhã, 7h30, até por volta de umas 9h30, 10 horas. Aí depois à tarde, no finalzinho, né, agora às 7 horas, nós temos de segunda e quarta a luz da palavra, um programa de estudo. Nós temos também aí de domingo Famílias Conectadas, que é o culto de domingo, todo domingo. E alguns programas que tem temporadas aí que você vai achar no nosso canal do YouTube. Vale muito a pena você entrar no nosso canal do YouTube. Toda a programação da igreja está lá no canal do YouTube. Lá você tem programação separada por playlist, o alimento diário, o culto de domingo, a luz da palavra, o programa que a gente tem chamado Prefiro Crer, que é um programa de testemunhos, alguns eventos da igreja estão lá. Então, tudo que você quiser saber da Hebron ou de programação está lá no canal do YouTube. Vale muito a pena, se inscreve lá. Hebron Igreja Apostólica Internacional, entra lá, aciona o sininho, né? Como de costume você faz aí no canal do YouTube, já está acostumado. Então é só ir lá e cadastrar lá também. Amém? Lembrando que hoje nós começamos o propósito dos Salmos, né? Pessoal, comentei até com o pessoal na segunda-feira, que hoje quando a gente entrasse no ar já tinha começado o propósito, que também é o último propósito da igreja. Todo mês nós temos 3 propósitos importantes. Tem mês que tem 4, mas 3, esses com certeza tem. Que é o propósito, primeiro, relógio de oração. Segundo, o propósito da família. E o terceiro, que é o relógio de oração, o dos Salmos. Então, nós já tivemos 2 e hoje começou o propósito dos Salmos. Esse é mais tranquilo porque é um áudio que vai às 6 da manhã, depois um áudio ao meio-dia e um áudio às 6. Então, de manhã você vai ouvir até o meio-dia, do meio-dia até as 6 da tarde você ouve, e o das 6 da tarde, que foi o apóstolo que gravou agora há pouco, você vai ouvir até a hora de dormir. Então, você tem 3 áudios no dia para estar ouvindo, e esse não tem um horário específico. A gente coloca às 6 da manhã, mas você pode ouvir até o meio-dia. Mesma coisa ao meio-dia. A gente coloca ao meio-dia, você tem até o final da tarde para ouvir. Então vale a pena, não tem uma questão de horário. Então esse é o mais flexível que a gente tem. O relógio de oração já tem horário, o propósito da família tem horário. Mas o que a gente pede é o quê? Para que você não saia dos grupos, que você estando no grupo, você não perde nada. Toda a programação da igreja passa pelos grupos, né, os propósitos da igreja, todos estão nesse grupo do WhatsApp. O WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Então, toda a programação você pega por lá, pedido de oração, enfim, tá bom? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Para quem está assistindo hoje, enquanto o pessoal vai se conectando, nós estamos, nesse mês, nós pegamos o livro de Esdras, começamos o livro de Esdras, só recapitulando que nós estamos, na luz da palavra, nós vamos ver numa ordem cronológica. Então, por que cronológica? Muito mais fácil o entendimento. Nós estamos vendo a história, conforme aconteceu, que tempo aconteceu. Então, eu acho que é muito mais fácil. Você pega aí livro de Juízes, Ruth. Então, você começa a entender a história. Mais ou menos aonde aconteceu o livro tal. Aconteceu aqui, aqui. Aí você está achando que aquela pessoa viveu lá na frente, quando a pessoa viveu bem antes. Igual o livro de Jó. Né? O livro de Jó foi um dos primeiros livros a ler depois do Pentateuco. Né? Aqui, acho que Jó viveu lá para frente, não tem como. Até pela idade, né? A idade que Jó tinha, a idade que Jó morreu. Então, tudo isso a gente foi vendo na ordem cronológica. Então, fica muito mais fácil o seu entendimento. Aí fica mais fácil você entender quem são as pessoas. Você sabe que aquela pessoa não tem como. Porque pela época que ela viveu, na época que nós estamos vendo agora o livro, por exemplo, já morreu. Então, fica muito mais fácil, tá? Então, nós começamos aí agora o livro de Esdras, fomos até o capítulo 4, fechamos o capítulo 4. No capítulo 5 de Esdras, logo nos primeiros versículos, já entra lá que aparece o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então nós vimos o profeta Ageu semana passada, na segunda vimos Esdras, os 4 capítulos, aí na quarta vimos o profeta Ageu, né? São 2 capítulos só, rapidinho a gente viu, super tranquilo, e só que um profeta que a gente viu mais direto, mais rápido, até porque o período que ele ficou foi muito curto, 4 meses aí, então foi muito rápido, né? E aí entramos no profeta Zacarias. O profeta Zacarias é um pouco diferente, a missão a mesma, mas aqui a gente vê que ele teve algumas visões, o Senhor deu algumas visões para ele, falando sobre tempos futuros, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, um profeta que tem uma visão um pouco diferenciada.
né? Então nós estamos vendo aí, acabando o livro, nós voltamos para o livro de Esdras, no capítulo 5. Então já começa, quando a gente voltar, está iniciando então o quê? A obra do templo. Amém? Lembra que ficou parado? Ficou parado, o profeta Ageu chega lá em Zacarias para exortar o povo para voltar para a obra do Senhor. Amém? Então na segunda-feira a gente viu o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Porque são capítulos pequenininhos. Hoje a gente vai indo aí. Se der, a gente vai ter o capítulo 9. Se correr muito bem aí, a gente fecha o livro hoje. Não tem problema. Vai ter o capítulo 13, se eu não me engano. Mas são capítulos pequenininhos. Então vamos ver se fluir tudo bem, a gente fecha tudo hoje. Se não, a gente para aí no capítulo 9 e voltamos na segunda-feira para fechar o livro de Zacarias. Ok, pessoal? Amém? Então abra aí em Zacarias capítulo 6. Esse é o Paulo hoje com esse tempo aí, só Jesus, né? Que já mudou o tempo, não sei onde você está, mas aqui. Então vamos lá, capítulo 6, oitava visão, os 4 carros. Então nós vamos ver cada visão, lembrando que o anjo está explicando para Zacarias cada visão, né? Quando ele não entende, né? Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre os montes, e esses montes eram de bronze. E no primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, e no terceiro, brancos, e no quarto, baios, todos fortes. A gente viu aí nos sonhos anteriores, aí, nas revelações anteriores, aí, as visões que deu para ele, que alguns se referiam a impérios também, da mesma forma como Daniel teve as visões, e alguns significavam alguns impérios que viriam. Então aqui com Zacarias, alguns estão mais ou menos no mesmo formato aí. A oitava visão, né? A vingança de Deus era a restauração da paz em Israel. O que essa visão sugere é o juízo divino vindo sobre as nações gentias. Nos tempos antigos, carruagens de 2 ou 4 rodas, puxadas por cavalos, eram usadas tanto como veículos de transporte, como carros de guerra. Os carros de guerra geralmente levavam 2 ou 3 homens, um condutor, um arqueiro e um soldado que protegia os outros 2 com escudo. Então isso era a forma deles irem para a guerra. Cavalos vermelhos tiram a paz da terra, gerando homicídios, guerras, conflitos, visão que remete aos 4 cavaleiros do Apocalipse, lá em Apocalipse 6, os quais representam mensageiros de Deus que vão aplicar juízo sobre a terra. Cavalos negros significa os que dirigem para o norte, fome, e no caso dos dias de hoje, se a gente fosse analisar, seria inflação, né? Cavalos brancos, que se dirigem para o ocidente, enganos, heresias, falsos profetas e mentiras. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Cavalos baios, castanhos ou amarelos, né? A morte e o julgamento. Então você vê que cada um tem um significado. Os 4 ventos dos céus, que os carros e seus ocupantes representavam, pode ser traduzidos também por 4 espíritos dos céus, provavelmente anjos. Os cavalos procuravam ir adiante para levar os carros e os ocupantes em missão de executar o juízo divino sobre os povos de toda parte. O ato de condutores de carros faria repousar o Espírito de Deus aonde fossem, pois executaria o seu juízo sobre as nações que haviam hostilizado Israel. Observação aqui, Ciro, derrotando a Babilônia em 539, deve ter feito parte certamente desse juízo, como está falando aqui. Então Ciro, quando veio, que derrotou a Babilônia, então lembrando que cada um tinha um significado, e um deles aqui se refere muito provavelmente a Ciro, quando veio, derrotou a Babilônia e libertou o povo de Deus, tá? Coroação de Josué e o renovo. Vamos ler aí, do versículo 9 ao 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe os que foram levados cativos, a saber de Eudai, de Tobias e de Gedaias, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é
renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aqui com duas conotações, né? Não só que vai edificar a casa do Senhor agora, mas também depois da vinda do Messias. A coroação de Josué como sumo sacerdote simbolizava a futura coroação do Messias, que é o renovo. Então aqui por quê? Vai restabelecer o templo, lembra? Eles vão acabar de construir o templo, Josué vai representar como vai ser o Messias no futuro, né? Que viria, no caso, para eles ainda, né? Para nós já veio. Os que foram levados cativos se referem naturalmente aos recém-chegados da Babilônia, que traziam consigo prata e ouro para ajudar na reconstrução do templo. As coroas deveriam ser postas na cabeça do sumo sacerdote Josué, e era provavelmente diademas, ou seja, coroas ricamente decoradas com os mais preciosas, né, as preciosas pedras e tudo que tinha de precioso naquela época. Segundo esta profecia, quem edificará o templo do Senhor será o próprio Messias, falando lá já, né, da vinda do Messias. Todavia, como a edificação do segundo templo já havia começado a ser feita e deveria ser completada por Zorobabel, o templo aqui referido pode ser o futuro tabernáculo do reino messiânico, como eu falei há pouco. O templo de Zorobabel era, na verdade, um símbolo profético do templo ainda por vir. Então aqui você vê que o segundo templo, a reconstrução é importante, você vê que o Senhor faz tudo pela reconstrução, mas depois que foi queimado o templo lá em Jerusalém, a maior importância aqui que eles dão é o templo quando se fala de Cristo. Lembra que fala que o Cristo, né, que o templo ia ser destruído, em 3 dias seria reconstruído? Que muita gente às vezes não consegue nem entender essa passagem. Está falando do templo quem? Do Messias, né? Ou seja, Cristo que ia morrer dentro de 3 dias e ia estar ressurreto. Então, essa passagem aqui fala também sobre isso, só para você entender essa parte, tá? Versículo 13 e 14, vamos ler aí. Diz assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, e reinará em perfeita união entre ambos os oficiais. As coroas serão para Helen, para Tobias e para Jedaias, e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Messias reúne em si mesmo as funções de rei e sacerdote, como a gente vê lá em João capítulo 1. As coroas deviam ser mantidas no templo como memorial daqueles que trouxeram contribuições da Babilônia, assim como para lembrar o Messias que viria no futuro e seria rei e sacerdote de Israel. Lembrando que depois que houve lá, né, que matou Zedequias, né, Zedequias foi os olhos perfurados e coisa e tal. Depois do tempo da Babilônia, não houve mais rei. Então, qual é o rei que eles falam que viria o rei, que é o Messias? Aí já está falando de Cristo. Por quê? Vão construir o templo e tudo mais, mas você vê que são constituídos quem? Governadores. Lembra? Zorobabel, governador, depois vai constituir Neemias lá quando ele pede para o rei enviar ele, lembra? Ele pede para o rei, entra para presença do rei, pede para o rei dá cartas, coisa e tal, e aí coloca ele como governador para ele ir para Jerusalém. Mas rei não teve mais. Aí depois vai ter o quê? Com o Messias. Por isso que fala aqui do templo, e às vezes muita gente confunde. Está falando da construção aqui, né, colocando a coroa em Josué, mas o rei mesmo, né, Josué tinha condições de entrar no templo, estava recebendo a coroa, mas estava representando a Cristo. Esse sim é o rei que viria. Ok, pessoal? Tá claro? Aqueles que estão longe incluem então os povos gentios. Vemos aqui mais uma vez a intenção de Deus de levar sua bênção e salvação aos povos estrangeiros, né? Zacarias 2, a gente viu ele falando sobre isso. Aqueles que viviam nas regiões mais remotas da terra iriam unir-se aos fiéis, né, o fiel do povo da aliança, para juntos prestarem verdadeira adoração a Deus. E aí eu até comentei também na segunda-feira falando de Mordecai. Lembra quando Mordecai conseguiu, com Esther ali, né, mudar o decreto? Os próprios persas ali, que moravam em Suzã, queriam ser judeu, para ser beneficiado por tudo que eles iam viver. Então aqui, logicamente, o Senhor estava dando condição para os estrangeiros que depois viriam, aqueles que aceitassem, se convertessem, faziam parte, teriam os mesmos benefícios. Lembrando que,
Mais um adendo aí. Quando saiu do Egito, lembra que a lei falava não só do povo hebreu, mas tinha lei exclusiva para os estrangeiros também. Ou seja, para aqueles que aceitassem a Cristo, como eles deveriam ser tratados, os que aceitaram e os que não aceitaram. Então tudo isso o Senhor já tinha preparado, já existia na lei. Então não tem novidade nenhuma. A eleição por Deus de Abraão foi também, afinal de contas, para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Por isso que a gente vê lá em Gênesis capítulo 12. Amém? Então capítulo 6, essa visão. Vamos para o capítulo 7. Aí o jejum que não agrada a Deus. Vamos lá. Agora a chapa esquenta, né? Vamos ler do 1 ao 3 aí. Deixa eu molhar a boca. Vamos lá. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, quando temos feito, como temos feito por tantos anos? Então aqui eles entraram na presença do sacerdote e perguntaram se eles iam continuar chorando, como faziam naquele mês em especial, ano a ano. Por quê? No 4º ano do rei Dário, ou seja, no seu reinado que foi de 518, né, até 518, quanto ao mês chamado de Quisleu, é um idioma babilônico correspondente a um período mensal entre os atuais novembro e dezembro do nosso calendário. Então, nesse período aí, como eu falei para vocês, do dia 15 de novembro para frente até 15 de dezembro, ok? Betel ficava a uns 20 quilômetros de Jerusalém. Mais de 200 judeus dessa cidade voltaram da Babilônia em 538, como está lá em Esdras, falando, né, tem a relação daqueles que voltaram, e nós vamos ver com a mesma relação um pouco detalhada em Neemias, sendo a cidade repovoada durante o período da reconstrução de Judá e Jerusalém. Ao que parece, os habitantes de Betel enviaram uma delegação para inquirir aos sacerdotes em Jerusalém sobre algo do seu maior interesse quanto ao jejum. O jejum, chorar, né, no 5º mês, era uma prática de relembrança da destruição do templo em 586. A delegação de Betel queria saber se era preciso manter esse jejum anual que tinha sido observado durante o cativeiro babilônico ou se era para interromper. Jejuastes vós para mim, com efeito para mim? Esta pergunta enfática foi feita por Deus para confrontar o povo e os sacerdotes, que jejuavam por motivos pessoais e egoístas. Então eles estavam falando que poderiam parar o jejum ou não, e aí o Senhor faz, né, aí Deus faz uma pergunta bem para eles: estão jejuando para mim ou para vocês? Para um propósito comigo ou um propósito com vocês? Porque na realidade eles estavam usando a desculpa, mas não estavam jejuando e chorando pelo templo. Essa era a realidade. O povo estava com saudade da casa, de uma série de coisas, mas não pelo templo do Senhor. Então, o propósito que foi iniciado, isso a gente vê nos dias de hoje, né? A pessoa inicia um propósito na igreja, começa um propósito e no meio do caminho se desvia. Quer dizer, ela não entendeu o propósito da igreja. E aí sai do propósito, não está nem aí. Por quê? Não entendeu o propósito. Então, o propósito não é uma coisa, tudo bem, pessoal, porque você está entregando a tua oferta. Mas ela tem um propósito específico. Qual que era? No caso aqui, né, o choro, o jejum por conta da destruição do templo. A partir da hora que o povo voltou, não estava preocupado em reconstruir, propósito que não está, né? Convenhamos, né? O povo jejuava não porque estivesse triste por seus pecados, mas sim por satisfação pessoal. Esse jejum não agradava ao Senhor. O jejum que agradava a Deus é o que fazemos por necessidade de buscar a sua presença. Então esse aqui, fazendo por fazer, não estava agradando a Deus em nada. Jejum, a gente até fala na igreja. Aí pronto. Vai fazer jejum? Você vai fazer com a igreja. Nós estamos em jejum aí 3 dias no propósito dos Salmos. Primeiro que nós estamos fazendo com jejum. Agora, a pessoa não chegar, acordei hoje, vou fazer jejum. Tem gente que pensa que jejum é assim. Eu vou jejuar hoje por causa disso. A pessoa não está nem aí.
tem princípio espiritual. Aqui veja que o povo não saía fazendo esse jejum sem conversar com o sacerdote. E hoje as pessoas, cada um quer ser sacerdote de si mesmo. As pessoas jejuam, fazem tudo de qualquer forma. Gente, sabe o que eu não consigo entender? O mínimo que a gente conhece da Bíblia, eu sei que ninguém gosta de ler lá Levítico, né? Levítico, Número, Deuteronômio, eu sei que ninguém gosta de ler. Só que lá existe um manual, existem várias especificações daquilo que deveria ser feito. Então a gente não pode sair fazendo as coisas sem... Tem que ter um porquê, tem que ser feito dessa forma. Então, hoje o povo, a maioria, pega por quê? Porque não quer ler lá essa parte. Porque parece chata, porque explica, só que ali você vai entender que você não faz as coisas da igreja do que você quer. Então aqui o povo estava fazendo jejum completamente diferente daquilo que era a finalidade. Os 70 anos que se referem ao tempo em que o povo viveu no exílio e o templo de Jerusalém permaneceu em ruína. O povo e os sacerdotes jejuavam e celebravam buscando seus próprios interesses e não honrando a Deus. Então, quer dizer, cada um estava jejuando, orando, chorando, mas cada um buscando seus próprios interesses. Começaram com interesses certos, que eu falo, começou no propósito da igreja bonitinho, mas no meio do caminho desviou e está preocupado mais com seus interesses pessoais. Então, se o jejum, né, ainda continuar ajudando os seus interesses pessoais, a pessoa vai continuar, senão ela sai do propósito. É simples assim. É como acontece inclusive no dia de hoje, não tem nada diferente. Zacarias ainda pergunta se não ouviriam aos profetas, os profetas precedentes que tinham sido aqueles que haviam exercido seu ministério antes do exílio. E a gente viu, falando sobre Sofonias, Abacuque, Jeremias, que falaram com o povo, mas o povo não deu nem importância. A desobediência foi a causa do cativeiro. Vamos ler o versículo 8, do 8 ao 10. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falava o Senhor dos exércitos, executai o juízo verdadeiro, mostrai a bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Cadê? Mas mostraram bondade com o seu irmão? Tiveram cuidado para com os irmãos? Não tiveram. As advertências de Zacarias demonstravam a mesma preocupação que os outros profetas também tiveram com a obra social. Eram direções espirituais para um novo tempo. Lembra que a gente viu muito isso com o profeta Jeremias, principalmente, que o povo, o profeta Zacarias fala sobre isso, mas Ezequiel também fala. Qual que era a preocupação? Eles tinham que, os sacerdotes, a preocupação com os menos favorecidos, com aqueles que não tinham condições. Só que não só não ajudaram, como ainda usurparam esse povo. Essa foi a realidade, a palavra certa seria isso. Usurparam eles, roubaram ainda mais eles, que tinham responsabilidade de ajudar eles e não o fizeram. Então os profetas advertiram muito isso. E aqui está sendo falado novamente porque era um erro que era persistente. Então o que eles tinham que fazer? Julgue segundo a verdadeira justiça, né? Tenha um bom coração, seja compassivo com seus irmãos, não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro ou o pobre, não maquine no coração maus desígnios às pessoas. Isso aqui era o que eles teriam que ter feito e não fizeram. Isso era o que teriam que ter feito. Julgue segundo a verdadeira justiça. Não existia justiça, tanto que fala que eles roubavam, os próprios sacerdotes roubavam inclusive na balança. Na hora do peso, não tinha muito como roubar naquela época, né? Em alguns setores, né? E ali roubava o quê? Tendo o peso da balança. Só para vocês terem ideia. Zacarias lembra qual foi a resposta rebelde e desobediente dos judeus antes do cativeiro babilônico, que resultou naquele juízo de Deus, quando então foram espalhados. São as marcas do rebelde. Não quer escutar, vira as costas para Deus, revolta-se, fecha os ouvidos para nada ouvir, endurece o coração e não entende as instruções e as palavras do Senhor. Então, assim, aquela história do macaquinho, né? Capítulo 8. Sião restaurada. Vamos ler do 1 ao 3. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tendo grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Então aqui, falando da nova Jerusalém, falando aí da vida de Cristo. O Senhor reafirma, mais uma vez, que zela por Jerusalém. Esse tema no livro de Zacarias dá ênfase à paixão imensa que o Senhor tem pelo seu povo, né?
Seu desejo é abençoá-lo com sua presença e ser adorado por eles. Sião é, como já vimos, um nome poético de Jerusalém. O título Cidade da Verdade será efetivada ao trazer o Messias para ali, seu reino de retidão, e aí então a terra será de fato santa. Zacarias prediz que Jerusalém será habitada e se tornará um lugar seguro na futura era messiânica. A presença das crianças brincando nas ruas das cidades e a longevidade de seus habitantes nos mostram sua futura prosperidade e bênção divina. A obra do Senhor é poderosa e ele marca o seu povo com santidade e fidelidade. Aquilo que hoje é impossível ao homem, aos olhos de Deus é possível. O milagre acontece diante dos olhos daquele que aguardam no Senhor, que permanecem em fé, esperando as situações, pois a fidelidade e a justiça do Senhor reinará. Então aqui falando, né, desse tempo onde ali vai reinar o Senhor. Vamos ler o versículo 9 e 10 aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: seja fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos dos fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais lhe davam ganho, não haviam paz para quem entrava, nem paz para quem saía, por causa dos inimigos. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. E aí a gente lembra que uma das críticas, né, das formas que Zacarias abordou o povo, é que o povo trabalhava e não tinha nada, quer dizer, só tinha para sobreviver, não tinha muita coisa. Por quê? Porque esqueceram da casa do Senhor. E aqui, novamente falando de uma outra forma, Zacarias também está trazendo essa mensagem aí. Os fundamentos segundo o templo foi lançado em 536. Zacarias relembra a situação desesperadora em Judá antes da obra do templo ser reiniciada em 520. No passado, o povo estava sujeito à disciplina de Deus, mas como voltou a obedecer, estava reconstruindo o templo, pode receber as bênçãos de Deus para o seu povo, e este encorajado a continuar esforçando-se para servir ao Senhor com sinceridade de coração. Vamos ler o versículo 14 ao 17 aí. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais, eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um para o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor de paz. E nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame juramento falso, porque a todas essas coisas eu me aborreço, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está dando oportunidade do povo se consertar novamente aqui, né? E agora, com essa nova oportunidade da reconstrução do templo, o povo voltar agora para o eixo, ou seja, obedecer ao Senhor na prática, no amor para com o próximo e abrir mão das coisas erradas, né? Zacarias faz uma retrospectiva sobre o povo de Judá no presente e no passado. Deus é poderoso para cumprir sua palavra, como cumpriu com o pai do povo, né? Como ele diz. Assim como cumpre a sentença de juízo. Tem poder para determinar um novo tempo, mas também para mudar a nova história, fazendo-nos prosperar e ser abençoado na terra. Por essa misericórdia liberada sobre a nossa vida, podemos nos alegrar e não precisamos temer, pois Cristo assegurou-nos isso. Com Jesus, toda maldição é transformada em bênção. Como resultado das bênçãos de Deus a seu obediente povo, os jejuns do passado se tornariam um motivo de alegria e de festas solenes. O jejum no 4º mês recorda a invasão de Jerusalém, que nós vimos lá em Jeremias 39. O jejum no 5º mês recordava a destruição do templo, como começamos aqui falando hoje, ministrando. O jejum no 7º mês, início do cerco a Jerusalém, rememorava o assassinato de Gedálias. E o jejum do 10º mês, o início do cerco a Jerusalém por Nabucodonosor. E o povo reclama de jejum hoje. Olha quanto jejum que tinha aqui naquela época, né? Fala sério, isso fora tirando o profeta, né?
Zacarias anuncia que muitos povos procurarão Deus durante a era messiânica. Multidão de várias nações irá a Jerusalém buscar o Senhor. E esses gentios serão incluídos entre os povos de Deus pela fé, tá? Pela fé. Somente pela fé. Capítulo 9. Vamos lá. O castigo de diversos povos. Zacarias descreve profecias do final dos tempos concernentemente a Israel e as demais nações. Então aqui já vê que começa a ter revelações dos finais do tempo, tá? Vamos ler o 1 e o 2 aí. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel, e também repousa sobre Amate, que confina com ele sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. A gente viu aqui essas cidades aí no livro de Ezequiel, falando muito com esses dois camaradas aqui, Tiro, Sidom. Aqui vai falar de cidades que prejudicaram muito o povo de Deus, foram contra o povo de Deus, e algumas vezes elas são citadas umas que falavam até bem feito, só para você ter ideia aí. A palavra peso indica que o juízo pesado foi declarado. Adraque ficava ao norte de Amate. Damasco ficava a cerca de 100 quilômetros ao nordeste do Mar da Galileia, e era a capital da Síria, como todo mundo conhece. Lembra? Vamos lá, quem que é lá da capital? Lá de Damasco, Damã. Lembra de Damã? Damã lá, a capital Damasco. Amate é mencionado em vários lugares como limite ao norte da Terra Prometida, e Números 3 aparece, né? Tiro e Sidom eram cidades portuárias situadas ao norte de Israel, na costa fenícia. O total de destruição de Tiro por Alexandre o Grande em 332 nos mostra como até uma cidade poderosa pode vir abaixo sob o juízo de Deus. Lembrando que lá atrás nós vimos essa mesma profecia, e aqui está se confirmando também sobre Tiro e Sidom, que eram cidades portuárias, se gabavam, né, porque era o maior mercado, né, que existia daquela época, era Tiro e Sidom, onde todo o comércio entrava por ali. E eles se achavam uns caras aí. Mas depois que Alexandre o Grande chegou lá, a história mudou de figura. Aquele que confia na própria riqueza perecerá em sua soberba e engano. Aqui o Senhor decreta o juízo sobre várias cidades que representam povos que perseguiram os judeus, como Damasco, capital da Síria. Asquelon, Gaza, Ecrom, Asdote eram cidades filisteias. Lembra? No 1 Samuel, 2 Samuel, principalmente 1 Samuel, a gente vê essas cidades aqui. Localizadas na planície costeira de Israel, ao sul de Jope. 1 Samuel capítulo 6 fala sobre essas cidades. A cidade de Gate completava as 5 principais cidades dos filisteus. Zacarias profetizou que o maior de todos os temores dos filisteus aconteceria mediante o juízo do Senhor, que varreria essas cidades do mapa. Então todos aqueles que fizeram com o povo de Deus, eu sempre falo o seguinte: a gente acha que fazer as coisas do povo de Deus vai ficar impune. Não fique impune, gente. Só que acontece, tem tempo, não quer dizer que não aconteceu amanhã, não vai acontecer. Você vê aqui cidades, situações que vão acontecer com o povo que atrapalhou a vida do povo de Deus, vai acontecer depois de quase 500 anos lá na frente. O que nos mostra também que aquele povo teve tempo de se consertar e também não melhoraram. Da mesma coisa o povo de Deus. Você vê que o castigo veio para Israel, né, que já vinha sendo prometido há muito tempo, o povo não obedeceu, caíram no cativeiro. Você vê Judá, depois de 100 anos, caiu também no cativeiro, porque também não deram ouvidos. Então não era um privilégio só, né, não era uma coisa só com o povo hebreu, com o povo de Deus, mas também com outros povos, a mesma coisa. O fato de Deus de sua boca tirar o seu sangue dentre os seus dentes e sua abominação mostra o fim da impiedade e das práticas idólatras dos filisteus. Ecrom com os jebuseus que eram os antigos habitantes de Jebus, cidade que mais tarde veio a tornar-se Jerusalém. Lembra? Que era Kiriat-Arba, mas ela possuía quem que eram os donos lá? Os jebuseus. Profecia que descreve a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, vai mencionando aqui no capítulo 9.
humilde, justo e vitorioso, entrou na cidade montando um jumento. Deus tornará o templo minha casa, como um guerreiro vitorioso, e ali montará guarda contra todo aquele que tentar entrar em território de Judá. E aí vamos lá, o rei vem de Sião. Vamos ler o versículo 9 e 10 aí. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. Ele anunciará paz das nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui tem um ponto importante, pessoal, porque aqui ele fala de Efraim e Jerusalém. Por quê? Quando houve divisão das tribos, lembra? Um povo passou a ser Israel e o outro povo a ser o povo de Judá. Do lado do povo de Judá era a linhagem de Davi, sem novidade, né? Vinha da linhagem de Davi, ok. Do lado de lá, quando começou, no caso de Jerusalém, quando começou a divisão que assumiu, logo depois da morte de Salomão, lá quem que assumiu foi Jeroboão. E Jeroboão, ele era efraimita. Então, quando fala de Efraim, está se dirigindo o quê? Nesse texto, está falando do povo lá de Israel. Então, ele falou do povo de Judá e falou do povo, no caso, como se estivesse falando do povo de Samaria. Só para você entender. Dando as duas capitais, que a capital de Israel, no caso aqui da divisão das tribos, era Samaria. Capital política, né? Capital religiosa era Dan e Betel. No caso, Judá, capital política e religiosa era Jerusalém. Então, quando ele fala aqui Efraim e Jerusalém, ele estivesse falando das duas cidades aqui, mas nas divisões, ok? O povo de Israel e o povo de Judá. Essa profecia se cumpriu literalmente no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montando o jumentinho. Está lá em Mateus capítulo 21, quem quiser ler. O jumento era uma montaria dos príncipes e dos reis também. Aparece lá a passagem em Juízes, né? Uma passagem montando numa jumenta, depois em 2 Samuel também. Então era um animal aí considerado dos príncipes. Isso falando do povo hebreu, tá? Os carros e o arco de guerra diz respeito aos instrumentos de batalha, que serão destruídos e a paz mundial será estabelecida. Efraim se refere às tribos do norte, né? As 10 tribos do norte, como eu acabei de falar para vocês, e o rio diz respeito ao rio Eufrates, limite nordeste da terra prometida, como a gente vê lá em Gênesis 15. Tá? Lembrando que cavalo, só para você ter ideia, né, já que eu falei de jumentinho, vamos lá. Foi proibido o povo de buscar cavalo, inclusive no Egito. Lembra-se que Salomão manda buscar cavalo no Egito, mas era proibido. O Senhor tinha falado que não era para eles confiarem em carros nem cavalos, nada do Egito. Era para confiar na mão poderosa do Senhor. E Salomão mandou buscar cavalo lá no Egito. Então, quer dizer, o povo usava cavalo como montaria de guerra, né? A liberdade de presos anunciada deve ter sido de grande motivação para o povo judeu que ainda estava no exílio. Embora os presos estivessem vivendo num lugar de águas abundantes na Pérsia, no que se refere ao alimento espiritual, aquele lugar para eles era como que não havia nem água, né? Quer dizer, tinha um alimento, mas não tinha um alimento espiritual. Então, como se fosse uma terra sem água. Eles são exortados a voltar à fortaleza de Jerusalém. Por quê, pessoal? Porque se você for pegar, nem todo mundo voltou. Você pode ver que a lista dos que voltaram, voltou todo mundo para Jerusalém. Lembra que foram voltando aos poucos, né? Zorobabel foi um povo, depois com Esdras foi outro tanto, né? Então o que acontece? O povo foi voltando um pouco, muita gente ficou, alguns ficaram na Pérsia, tanto que Neemias estava onde? Neemias estava na Pérsia, estava lá em Suzã. Esther estava onde? Na Pérsia. Então você vai ver que nem todo mundo voltou de primeiro, de bate-pronto. Então aqui está chamando o povo para voltar para Jerusalém. Que lá poderia ter mantimento, poderia ter todas as coisas, mas não tinha um alimento mais importante que o povo de Deus precisava, que era o quê? O alimento espiritual. E a gente só sabe de poucas pessoas que buscaram alimento espiritual lá na Babilônia, que foram quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
O profeta usa de uma metáfora ousada comparando Judá e Efraim ao arco e uma flecha que seriam usados pelo Senhor contra a Grécia, né? Literalmente contra a Grécia. E aparece isso lá, fala também em Isaías 66. Redemoinhos é uma descrição que padroniza a aparição de Deus no Sinai, como a gente viu em Êxodo 19. Ilustra sua soberania e seu poder para proteger os seus. No caso, quem? O povo de Deus. Quem se coloca debaixo da aliança de sangue que foi feita por Cristo terá liberdade de todo cativeiro, experimentando o retorno para sua condição de estabilidade e conforto. Receberá indenização em dobro do que foi roubado. Será usado por Deus como instrumento de guerra para bater o inimigo. Terá uma descendência guerreira e combatente e verá a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Deus é quem assegura a vitória a seu povo. As pessoas encher-se-ão de bebidas como as bacias do altar do templo, se enchem de sangue e se saciarão de carne como abundantemente oferecidos em sacrifício no altar. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor salvará o seu povo e cuidará de sua nação. Vemos aqui a alegria do Senhor em prover a salvação do seu povo. A abundância de trigo e mosto aponta para uma prosperidade e a bênção dos dias futuros. Amém? Aqui termina o capítulo 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí a gente não vou começar outra, porque aí vai ficar 4 capítulos aqui, para a gente ver, são capítulos pequenininhos, a gente vê na segunda-feira, pessoal, até para não ficar muito... Mas o importante hoje, deu para entender, pessoal, quem tiver dúvida, o livro Zacarias, a parte de visões, não é fácil, né? Mas essa parte aqui já está começando a falar sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo, sobre esse segundo reinado, o reino onde é o Senhor que vai reinar, e está falando também sobre a construção do templo, que o povo tinha que construir o templo. Embora que eu acho que só com os 4 meses que Ageu deu de chapuletada no povo foi mais suficiente para voltar à obra. Mas aqui Zacarias está chamando o povo também, importante para o povo ter um conserto, o povo voltar, jejuar com propósito, chorar com propósito, fazer os compromissos do Senhor com propósito, né? E não simplesmente com propósitos pessoais, mas sim diante do altar do Senhor. Então ele fala grandemente sobre isso, e falando também sobre esses povos que seriam eliminados. Sidom, Tiro, né, os próprios filisteus aí, o Senhor até falou já isso com os profetas. O que é interessante dessas cidades é que você vê que o Senhor fala que ia eliminar eles, mas ia deixar, né? Ou seja, matar quase todo mundo, vai deixar lá meia dúzia de gato pingado para contar histórias, e não ia eliminar eles de todos. E isso você vê várias vezes o Senhor fazendo. Como foi com o povo de Deus? Você vê, o povo de Deus não ficou lá no deserto? Morreram quantos no deserto? O Senhor eliminou uma boa parte, né? Tanto que só quem entrou na Terra Prometida foi os que nasceram no deserto, né? Então, quem tinha acima de 20 anos morreu tudo no deserto. Então, o Senhor eliminou um monte? Eliminou, mas não de todo. Da mesma forma foi com o povo estrangeiro. É como se o povo estrangeiro tivesse tendo uma oportunidade, né? Tivesse tendo uma oportunidade aí de se consertar. Então é isso aí, pessoal. A gente viu aí, então, capítulo 6, 7, 8 e 9. E aí, na segunda-feira, a gente vê do 10 ao 14. São capítulos pequenininhos também. A gente vê tranquilamente na segunda-feira. Então, vocês vão estar 10 minutos mais cedo aí, liberados. Quem tiver dúvida, me chama no particular, né? Não tem problema nenhum. Outra coisa, se quiserem também, pessoal, é só mandar e eu respondo no caso, na segunda-feira eu respondo, ou quem quiser conversar comigo também sobre esse assunto também, fica à vontade, tá bom? E tem me chamado, eu acredito que está bem entendido aí para todos, amém? Glória a Deus, não esqueça do propósito, vamos ficar firme, pessoal, 3 dias importantes. Mês de setembro está passando rápido, mês de outubro vai passar, o ano vai passar rápido, como já passou, né? Então vamos ficar atentos com os propósitos da igreja, amém? Glória a Deus, feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse momento na presença dEle. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por esse momento na tua presença, Senhor.
em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar, te glorificar pela vida de cada um que entrou, Pai, em nome de Jesus, aqueles que vão ver na transmissão, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure a vida a cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa se multiplicar, possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Use os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus, e toma nas tuas mãos a vida de cada um deles, Pai. E eu, como servo eles do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, combinado? Segunda-feira nós estamos aí, 4 vezes. Eu deixei aí do 10 ao 14. Para segunda-feira a gente tem bastante coisa para gente ver aí. Segunda-feira o povo volta, né? Hoje parece que está todo mundo meio devagar, né? Quarta-feira o friozinho, é o frio aqui de São Paulo. Então é isso aí, pessoal. A gente volta na segunda-feira. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Fica na paz do Senhor, uma boa noite e espero vocês na segunda-feira. Um grande beijo, tchau, tchau.